amigos e minhas amigas do canal Capivara Channel. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente mais esse dia. E por favor, participe dessa entrevista que vai ser bem engraçada. E deixa lá a sua joinha, lá, dê o seu ok, se inscreva no canal, que a cada programa, a cada episódio, a cada situação, a cada esquina que a gente passar, vai ter sempre uma história engraçada, interessante, para poder passar para vocês. E hoje, como não poderia ser diferente, a gente está trazendo de volta uma figura. Entrevistamos o filho dele recentemente, aí ontem de ontem, essa semana. Foi muito engraçado, porque o pai é muito parecido com o filho é muito parecido com o pai, mas o pai que marcou uma história há anos atrás aqui em Pinheiros, transformando o Cu do Padre, o bar, né, no que é hoje sucesso, plenamente. Mas, na verdade, eu queria falar com ele sobre a outra história que é interessante, que poucas pessoas sabem dele. E é essa figura que com maior alegria a gente volta a receber aqui, Netão. Você tem um Opa! nome artístico, né, Neto? Qual que é? Vocês batizaram netones.com. Netones.com. Seja muito bem-vindo, Neto, mais Obrigado, uma vez. obrigado. Obrigado pela sua, É nóis, sua Carlos. presença, né? Essa presença de Obrigado. espírito que Obrigado contagia a você. gente, né? Obrigado O você, sorriso viu? seu legal, largo aí. Oh. Entendeu? Então, Neto, a gente vai começar dizendo o seguinte. Cara, você contou tanta história pra gente que a gente deu vontade de pegar uma caneta e um caderno e sair escrevendo para não esquecer, porque são tantas histórias boas, engraçadas, que é interessante a gente, né, dividir isso com vocês, compartilhar um pouco. E eu, como tenho uma história no mercado de show business, né, de alguns anos, trabalhei com grandes atores e grandes artistas, né, em tablados, palcos de shows e tal. E outro dia, conversando com você, você me surpreendeu dizendo que você teve uma passagem brilhante no Olímpia, a casa mais tradicional de show de São Paulo, memorável, não dá para esquecer. Grandes espetáculos que ali tiveram, grandes espetáculos nacional, internacional, enfim. Inaugurei o Olímpia. Então você me surpreendeu a última vez que nós tomamos um chopp junto, aqui inclusive no baixo, e você me contou, eu trabalhei no Olímpia, então eu conheci muito aquilo lá, como todos os artistas que eu trabalhei na época lá. Então eu queria que você contasse, como é que você começou trabalhando no Olímpia, né? Como é que você chegou no Olímpia lá, né? E como é que você foi recebido pelos artistas nacionais, inclusive internacional, que você tem uma história do David Bowie aí interessante. Ó. Vamos lá. Como é que foi? Começo Eu disso era tudo? muito novo, né? Então eu tava querendo aprender alguma coisa no ramo de garçom, né? Aí eu entrei lá para trabalhar, né, de garçom. Como o camarim tava precisando, aí me jogaram, como eu era muito novo. Aí esse cara não vai dar conta de fechar as contas aqui. Vamos pôr ele onde ele não fecha as contas, né? Que é tudo permuta. Sim, sim. Jogaram eu no camarim lá para trabalhar. E eu fui devagarinho, né? Como dizer do outro. Não sabia, os caras queriam um cara que falasse inglês. Tinha muito artista internacional. Mas aí geralmente tinha um cara para me ajudar, né? Um tradutor, tinha outro cara que ficava no som, falava inglês ou qualquer coisa, chamava ele. Mas você Sabe? se Era viu o em situação PG. esquisita ali, né? De Era o repente, PG. sozinho. Mas eu digo, eu vou abraçar, quero um emprego. Na época, né, novão, a Olímpia via todo show de graça, né? Direto ali. Era, e chegava pá. Aí teve história com artista vários. Você vê, artista é uma pessoa que é igual nós mesmo, né? Tudo quando tá na hora que ela ganha, ele dá as vaciladas deles. Sim. Mas eles são amigos ali no camarim, né? Ou não? Tem aqueles mais metidão, ó, você trabalha aqui no camarim, se limita ao que você tem que fazer? Não. Alguns são. Então, alguns são, né? Alguns você sabe que eles nem falam oi, nem pra você, né? Aí, Só na hora de pedir a comida ele dá um toque pro cara que tá com ele lá. Às vezes tem o empresário, outros tem a mesária, né? Tem o acompanhamento. E outros não, fala com você direto, igual nós estamos falando Humildemente, aqui. como Chitãozinho Exato. Chororó, Zé Eles de são Camargo, simples. Leandro Leonardo, Esses aí Fábio Júnior, é Fábio da Júnior. casa, Fábio Júnior. É? Fábio Júnior dá mais atenção pra mulher. Lá no tempo era mulherada, né? ele até brincava, ele falava, por que não põe no camarim uma, né, recepcionista? Mas ele era legal, né? É legal, Nos mas bastidores assim, ele... gente boa, eu tô brincando, porque ele falava é brincadeira. Mas ele era um cara 10, ele falava Isso até. já faz quanto tempo mais ou menos que fechou o Olímpia? Você tem Ah, ideia? eu saí de lá, não demorou nem, eu acho que Uns 10 anos, né? Tem muito Mais ou menos. mais, fechou. É. Quando eu saí de lá em 90. Eu trabalhei de 88 até 97. Então, rapidinho fechou. E Foi. marcou, né, Neto? Não, Marcou uma 97 história, não, né? 95, 97. Provavelmente...
Foi nessa época. Marcou muito, né? Pra mim marcou, porque eu vi E vários... marcou a casa também, porque pô, você não tem uma casa com um gap desse tamanho assim que foi o Olímpia, né? Não A tinha. história, a grandeza que ele trouxe para São Paulo e Os tal. shows, né? E, Os e shows nós que trabalhamos, tivemos o privilégio de trabalhar, você mais fixo lá dentro, né? Era. Você fazia um pouco de tudo, era no camarim, entendeu? Era na Buscava, cozinha, levava o era cara, tudo. dava atenção pro artista o tempo todo enquanto ele estava ali dentro da casa e tal. Era. E isso foi muito bacana, né? E ali você construiu grandes amizades, né? Com o Construí. mercado artístico, pessoas que ali passaram. Alguns, como você está falando, eram amigos, mas amigos de momentos, né? Não, colega Não de era trabalho, vamos dizer assim, Outros não, outros me chamavam, igual Chitãozinho de Chororó, fui jogar bola com ele lá em Campinas, lá na fazenda deles. O outro também, Leonardo, a gente saía pra tomar uma. Quando era esses caras, né, curte. Agora, quando era esses caras internacional, por exemplo, Tom Jobim. Ih, não, no internacional. Desculpa te interromper, mas agora você me conta rapidamente essa história do David Bowie, né? Na hora que ele te pediu um uísque que você me falou outro dia, e você de repente se viu sozinho com o cara. Como é que foi? Como é que foi essa resenha? E ele ficava, né? Porque o camarim dele, ele dividia, os artistas ficavam num. E ele separado. Os cantores dele, os músicos. músicos, E ele ficava separado. E aí ele tava querendo tomar um iscão e chegava pra mim e falava só, gol. E eu, naquele tempo, eu não era. Como é que ele falava? Era, né? Pode falar o nome? Gold? Pode falar. O artista Johnny Walker Gold, né? Eu não sabia, eu falei por causa Gold. E eu não sabia o que é, eu pensei que ele tava me xingando, né? Sabe? E até que eu disse assim, o que é? Né? Na época eu tive que fui lá e eu falei, não, esse uísque aqui ainda não temos ainda aqui no Brasil. Na época não tinha o Gold, o Gold Label, né? Não tinha, nem o Blue estava chegando. Não tinha nessa época, Se tinha em algumas casas que era muito 5 estrelas, mas no Olímpia ainda não tinha. E eu fiquei naquela, Gold. O que esse homem tá falando? Ele olhando pra você. E pedindo. E eu tava com o Black Label, tava com outros Red, um monte de Chivas naquele tempo. Eram os patrocínios deles. E aí tinha que servir aqueles e ele não. E ele percebeu que você não estava entendendo ali a coisa? Mas que na cabeça dele ele já tava meio também, já tá. E ele achou que eu falava inglês, mas eu não sabia falar inglês. Desculpa, mentira. Ele... Sim. E aí nós ficamos naquela, até que tava passando um cara lá e falou pra mim, né? E falou, é melhor você dar um tempo aí, vai lá, pergunta. E eu falei, tá bom, vou lá e chamei um garçom, mas o barman profissional, que era o Bispo, né? Era o Bispo era um cara que trabalhava na... o nome do garçom. Que ele era o chefe dos bar, o barman profissional. Ele falou, o Gold, eles conheciam. Só que não temos esse aí. E qual que substitui? Ele falou, nenhum. Aqui no Brasil ainda não temos nenhum substituto. Por enquanto. Aí você voltou lá pro camarim? Aí eu levei lá uma água de coco pra ele, levei um outro uísque lá que era de inglês, como ele é inglês, e ele aceitou. Ele falou, você registrou esse momento, tirou uma foto com o cara lá. E eu fiquei vermelho, nervoso, porque eu não sabia o que ele tava falando. E depois ele ainda me deu um presente, uma camisona bonita, branca. Ainda ganhou um presente. Que ele fez o show, tocou à noite. Aí ele falou, deixou e falou, garçom. Esse é só pra falar. Ele falou? Que legal. Aí ele tinha gravado já meu nome, Neto. E me deu a camisa. Até hoje eu tenho ela. A camisa legal, tá vendo? Bonita, branca, né? Eu nem sei Quer quanto dizer, vale. teve situações que, pessoas de fora, né? Gringos que vieram aqui foram muito mais simpáticos com você do que... Não tô aqui falando de artista nacional, nem fazendo política, nem crítica. Mas é que a gentileza gera gentileza, né? Então... Ele teve um exemplo aí de um artista internacional, mega artista internacional, e que vale a pena deixar claro, porque a humildade é tudo. E você sempre foi humilde, né? Você sempre esbanjou a humildade, né, Neto? Teve outras histórias também. O cantor lá, como é o nome dele? Que é vergano, eu esqueço o nome dele. Quem? Rei Cone. Rei Cone, foi, velho. Então, eu não conhecia. Ele queria um lanche vegetariano, vegano, e não tinha também. Tinha que mandar e eu tinha que sair e comprar fora. Tinha uma senhora que fazia lá esse tal de lanche vegano. Só pra ele? Que era com um monte de coisa. Vinha berinjela, vinha não sei o quê, um monte de coisa vegana, só pra esse homem. E eu não sabia, depois que a gente passa o apuro, ele, doutor, eu não sei o que é que o senhor quer. Aí chamei o tradutor. Sempre tem uma tradutora. Tem. A nutricionista, ela trabalha na cozinha, a tradutora vinha e falava, não, é vegano.
Ele come, não come carne, não come nada. E você já providenciava rapidamente. Era, e eu E ele já... também foi bastante simpático com você, Foi, não o foi? Rei Cone era um Aí. cara legal também. Foi muitos esses caras aí. Tom Jobim era bom. Tim Maia, gente finíssima. Tim Maia? O Poxa, foi Tim Maia emblemático, tem hein? cada história que eu que segurava o BO dele. É mesmo? É, ele lá no camarim dormindo e dizia que não tava. Aí a gente tinha que mandar o cara, o Olha PG, aí, que era moçada. dos microfones, anunciar. Avisa lá que o Tim Maia não tá, o empresário dele. Você tá brincando. E ele lá dormindo com a garrafa de uísque nos peitos. E você segurando É, e a eu tinha que bronca. falar, eu falei, ué, o homem mandou falar que não tá. Pensava que não, colocava ele numa van e levava pro hotel aí. Ah. Mas ele tava lá no Olímpia, mas não fazia o show. Aí trocava os ingressos pra outro dia. Aí, então quer dizer que ele chegou a ir ao Olímpia e não fazia Não o show fazia o no show. determinado dia lá. É, ele tava Olha aí, muito tá vendo? A ruim. gente achava que era piada. É, não, é verdade, ele ficava dormindo. Ele nem dormia, ele ficava lá deitado, mas todo mundo sabia que ele tá acordado. Era mais gente boa, viu? Ele não- Largado. Era daquele jeito. Todo mundo tinha que beber na banda dele. Quem não bebesse, e eu não sei o que ele fazia, ficava Vitória bravo. Régia, Vitória Régia. Era, Vitória Régia, mas era, a banda dele era Mas e muito a galera que tava esperando pra ver o show? boa. Ué, trocava o ingresso. Ia lá, anunciava, galera, Tim Maia não pôde vir, não compareceu no show. E aí vocês trocam para amanhã. No outro dia acontecia a mesma coisa. Ficou uma semana assim, ele foi fazer o show no outro dia da sexta-feira. E o povo tudo lá desesperado e o Olímpia não Você cabia. falou do ícone aí, né? Uma É, personalidade Tim Maia. do- Mas nacional. gente boa, Mas cara. tem outra personalidade aí também nacional que também foi amigão seu aí, passou na sua frente algumas vezes, esteve com você, que foi o Raul. A Raul Rock Querido Seixas. Raul, roqueiro Raul Seixas. Que Deus o tenha, Raul, no seu canto aí, amém. Verdade. E conta a história do Raul pra nós aí, cara. Ah, Raul Seixas era assim, o último show dele ele fez no Olímpia lá, né? Que ele já não estava bem. Quem fazia o show praticamente era o Marcelo Nova, mas É, o povo queria só a presença dele. Ele estando lá, a galera. Também ele tinha lá suas manias também, né? Era. Tipo o Tim Maia. Mas tinha ele, dele, pelo tal. menos, ele ia subir no palco. Pelo menos- Nós levávamos ele, botava igual a estátua lá. E ele lá tocava 2, 3 músicas assim, o Marcelo acompanhando. Aí o último show ele não conseguiu, foi o domingo. Aí nós, pra vestir a calça nele, a calça de couro apertada que ele usava, meu, deu trabalho. Eu numa mesmo? perna e Marcelo Nova na outra. Marcelo Nova, se ele tiver assistindo, ele vai lembrar. Nós segurando o homem e tentando vestir. E tudo loucão, nós. E aí e onde era esse show, você lembra? É no Olímpia. No Olímpia? Ah, não, É. também não. Tamo lá Foi, aí, no né? Olímpia, Tá vendo? Você é. tem coisa no Olímpia pra contar? Foi. Aí Aí ele. conseguiram vestir o homem. Mas o show não saiu. Pode Não perguntar foi. a galera que foi. Ele só ficou com o violão lá pendurado, aquele violão dele, e lá ele só falava maluco, beleza. Cara, que era a característica dele, né? Ele era maluco. Mas dele, era né, gente né? boa demais. Ele foi embora muito cedo. Então passaram, eu sei, pelo seu Passou. currículo da noite aí, dois personagens aí emblemáticos, né? Bem ícone do Brasil, né? Famosíssimo, Tim Maia, foi Raul. Tem mais alguém que deixou de fazer show por algum motivo? Não, que eu Lá no saiba, Olímpia, pra você não. trabalhar? Não, né? Não, tinha o nosso Caetano Veloso, né? Que na hora que começava a tocar, se batesse palma, ele parava o show. Se você fizesse antes de terminar a música, ele parava o show na hora. Aí teve um dia que ele ameaçou não fazer o show. E a galera começou a gritar antes, ele começou. Ele era assim, Ele é meio era igual metódico, né? Tem que aquele ser. cara também que era o. Como é o nome dele? É o João Gilberto. João Gil. Também era outro. Isso aí. Se o garçom, ao menos passasse na frente na hora que estava servindo o show dele, ele parava, ele jogava o violão. Não, o João acho que é o concurso do Brasil, né? Percalços e tal. Pessoas se desenhassem um dia um show João Gilberto, Tim Maia E e Raul Caetano Seixas, Veloso. não ia ter show, né? Mas é engraçado saber. Pesquisa esses nomes aí na internet, rapaziada, vocês que são mais jovens aí, que tem muita história desses artistas. É verdade, Brilhante, história brilhante. Então, é o seguinte. Ah, Você sabe que você faz parte, né, do nosso projeto aqui, né, do canal, e você vai estar sempre com a gente aqui, né? Opa! Toda semana nós queremos contar com a sua companhia, porque você, além de enriquecer nosso tempo, né, Obrigado. você traz também histórias fantásticas que a gente pode passar para essa galera que está chegando aí, saber um pouco mais do que foi as nossas histórias, do que foi a Noite Paulistana, bares, casas de shows e entre outras coisas. Tá? Obrigado pela sua companhia. História do Renato Russo, eu tenho. Então, nós vamos contar, porque se não contar tudo hoje não tem graça para a próxima. Mas eu É quero te verdade. agradecer hoje a sua presença. Né? Obrigado por contagiar o Obrigado. ambiente
com essa alegria Obrigado, que só Cacá. você traz pra Ah, gente. eu tô aprendendo com você, né, Cacá? Mas- Imagina, eu quero agradecer também o Paulão, nosso amigo lá da Cauá, que está sempre junto com a gente aqui, presente, não fisicamente, mas sempre ilustrando com as suas marcas e produtos aqui. Nós estamos esperando você aqui, hein, Paulão? Chega aí pra gente trocar uma ideia que vai ser legal. Meu irmão, Obrigado, Cacá. mais uma vez, cara, você Valeu. é brilhante, você é um artista. Obrigado aí, viu? Esse cara é Você artista, tá me meu. ensinando, Eu hein? vou lançar esse Yeah, vídeo no mercado, obrigado. aguarda aí, ó. Fica ligado aí. Ele tá me ensinando, viu, Valeu, galera? galera. Tamo a junto. galera aí, ó, o pessoal da promoção aí, gente boa. Obrigado aí também, viu? Salve, Neto! Um dia nós chega lá, viva Cacá! Netones.com.br Obrigado, galera.